Sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas. Esse é o seu podcast de tecnologia, o Jornada Cast. Meu nome é Maicon Gerardi e hoje, galera, quem está interessado em participar e ter uma carreira internacional, hoje é o dia. Eu tô aqui com o Guilherme Murilo da Rosa, ele que é engenheiro de software e trabalha para Ninja One há 4 meses. Tá trabalhando para fora aí há 4 meses, mas a gente vai desmiuçar a carreira dele e a gente vai entender como que isso funcionou na vida dele. E cara, se alguém quiser fazer pergunta no chat sobre carreiras internacionais também aqui no YouTube, fique à vontade. Ele é técnico em desenvolvimento Java, ele fez o Entra 21, ele possui bacharel em ciência da computação. O cara ele trabalhou para 9 empresas, em torno de mais de 15 clientes ele atendeu ao longo da carreira dele. E pasmem, ele tem 13 anos de experiência na área de tecnologia. Guilherme, muito obrigado por aceitar o convite, por estar aqui comigo no Jornada Cast. Seja bem-vindo. Pô, é um prazer aí estar aí de volta pela terceira vez, né, cara? Aí, ó, terceira vez aqui no Jornada Cast, já sabe que eu vou te mandar o boleto para sua casa, né? Terceira vez, paga um boleto aqui É no Jornada. assinatura, né? Paga uma fatura do cartão aqui, tá? Ah. Ai, ai, mas brincadeira à parte, meu amigo. Olha só, a gente tem muita coisa para conversar aqui em pouco tempo. Acho que a gente teria que marcar um podcast de umas 10 horas aqui pra gente falar tudo que a gente tem que falar. Então, eu gostaria de abrir esse quadro aqui fazendo a seguinte pergunta: como, por quê e quais foram os principais motivos que te levaram a atuar e ter uma oportunidade de trabalho lá para fora do nosso querido e grande Brasil? Vamos lá, né? Bom, eu sempre romantizei aquela ideia de, pô, morar fora, né? Sair do Brasil, morar num país de primeiro mundo, toda aquela romantização que vem, assim, porque a gente sempre olha a grama do vizinho e vê, oh, o cara tá morando no exterior, né? Tá se dando bem na vida e tudo mais, né? E claro que durante o tempo fui amadurecendo essa ideia e nem tudo são rosas, né? Mas assim, o maior motivador mesmo foi a questão financeira, né? Por quê? Porque no Brasil a gente tem um problema muito sério, e aí, claro, todos os outros demais países latino-americanos sofrem do mesmo mal, né? A gente, pelo menos aqui, é o menos pior, mas realmente acontece, que é o seguinte, a gente tem muita inflação, né? E, ao mesmo tempo, o salário, ele, mesmo a gente tendo um sindicato, o salário, ele sempre o ajuste salarial, ele é abaixo da inflação. Raramente ele cobre a inflação. Então, é como se você, durante o tempo, você tivesse desvalorizando o seu poder de compra. Isso é muito sério, porque o reajuste que a gente recebe, ele é com base no IPCA. Porém, existe algo que é muito mais importante do que isso, que é o IGPM, é o Índice de Preço Geral Médio. E aí o que acontece? Significa que... E tem um descolamento entre esses dois, porque, por exemplo, se a gente tem, às vezes, uma inflação de 10%, a gente vai ganhar um aumento mais ou menos de 8%, e o GPM é 30%, cara. Então, tipo assim, você vai ter muito menos poder de compra, né? E isso, para mim, gerou muita frustração. Até um negócio, assim, eu não li, tá? Mas pelo menos eu sei dessa frase, que é a corrida dos ratos, né? Que tem lá naquele livro Pai Rico, Pai Pobre, né? Só peguei esse pedaço, não li o livro, então, enfim, né? Já Muito faço bom o livro, disclaimer aí, inclusive. né? Muito bom. Eu sei que é bom, mas eu não li. Mas essa parte aí do Corrida dos Ratos, eu me identifico muito com ela, porque o que acontece? Cara, a gente, se for pegar assim, ó, 10 anos da minha carreira, foi exatamente isso. Eu correndo atrás do prejuízo, cara, me matando, e assim, ganhando aumentos atrás do outro. E quando eu fui fazer uma reflexão, eu vi que, na verdade, eu tava no mesmo lugar. Porque, assim, se você pega, por exemplo, assim... Tipo na roda de hamster, assim como a gente fala, né? Tipo, você Exatamente, tá cara. lá, você achando que você tá correndo, você tá lutando e tal, mas você não Aham. sai do lugar, né? Seria Não sai isso? do lugar. Exatamente. E como é que eu cheguei a essa conclusão? Eu peguei o seguinte: eu já tinha falado isso no podcast anterior. Eu tenho uma planilha onde eu controlo as minhas finanças e essas planilhas estão todas no Google Drive.
Então, eu tenho um histórico. Então, o que eu fiz? Eu peguei o salário médio de cada ano e comparei com o dólar. Então, por exemplo, assim, eu ganhava X, então esse X representava tantos dólares que era o dólar médio daquela época, né? E aí eu cheguei à conclusão que chegou um momento, assim, de alguns anos foram se passando, é como se o meu salário fosse corroendo em relação ao dólar. Aí eu comecei a pensar, putz, cara, mas que estranho, nossa, eu tava tão feliz que eu tava conquistando, eu tava virando, sei lá, de júnior para pleno, de pleno para sênior, e ganhando aumento, trocando de empresa, e ao mesmo tempo eu não tava ficando, eu não tava tendo mais poder de compra, né? Uhum. E isso aí para mim gerou uma frustração muito grande, principalmente pelo fato de, tipo, cara, quanto mais o tempo passa, a gente paga mais caro no notebook, né, no celular, equipamentos, principalmente carro, cara. Se tu for pegar, inclusive eu tinha visto um vídeo que até fiquei de cara. Tinha um canal, hoje em dia ele não tá mais fazendo tantos vídeos assim, mas tinha um canal muito legal no YouTube que era Canal do Otário. Ele fazia críticas sobre produtos enfim, de várias indústrias, e uma delas foi a automobilística. E ele Uhum. tava xingando que o Gol Zero custava 36 mil, cara. Quem dera, né? Quem dera o Gol custar 36 mil. Mas hoje em dia Caraca, velho, mas faz tempo isso, né? Porque hoje um faz gol você tempo. não. Cara, um gol você não paga menos de 60 conto num gol. Num Tem gol, nada, carro de eu acho que tá entrada. 70 e poucos mil agora, cara. Caraca, O absurdo, Quid, o né? Quid peladinho tá 72, cara. Ai, cara, pra que absurdo, né, cara? E o nosso poder de compra, como você mesmo falou, só diminui, né? Só diminui. E aí, É, isso foi então um dos motivos, assim, motivadores pra mais você, fortes. um dos mais É, fortes. porque, tipo assim, pô, eu vou me prender numa moeda que tem mais valor, né? Porque que acontece? Mesmo que o dólar teve esse problema da crise, da pandemia, ele é muito mais estável do que o real. Essa é a grande realidade, né? Então, o que eu tinha pensado? Pô, legal, pelo menos se eu me prender numa moeda mais forte, significa que se houver uma crise, alguma coisa que aconteça no Brasil, eu, de uma certa forma, não vou ser afetado. A menos que seja uma crise global, mas mesmo assim, assim, se o dólar está desvalorizando, o real vai desvalorizar mais ainda. Isso é quase que exponencial, né? Então, a ideia justamente foi uma proteção de capital mesmo, né? Você segurou então ali pra justamente ganhar em dólar pra poder. Então esse foi um dos motivadores fortes seu, então Maiores, na para exato. mudar então para internacional. E É. também você pensa em morar fora do país mesmo assim, tipo, além de trabalhar para uma empresa no exterior, também morar fora do país? Você pensa nisso? Sim, eu penso nisso, né? Mas hoje eu amadureci muito a minha ideia, essa ideia. E, cara, eu quero realmente falar isso, que eu acho que isso é muito importante, tá? Tem muito aí coach barato que fala um negócio assim, ó. Que você tem que sonhar quieto, você não pode compartilhar seu sonho com as pessoas, porque senão não vai realizar, porque tu tem que ser um lobo solitário e tudo mais. Gente, assim, ó, primeiro, não tem fórmula mágica para ninguém. Mas, cara, tudo que eu construí na minha vida ao longo da minha carreira foi com amigos, networking, conversando com as pessoas. A partir do momento que eu trocava uma ideia com um e perguntava assim, cara, tu tá ganhando, tu é o quê? Tu é pleno? Tu ganha quanto? Daí eu pensei, pus, eu tô com meu salário desvalorizado, bicho, acho que eu tenho que procurar alguma coisa fora. E aí, outra coisa, o cara foi morar na gringa e eu sempre achava, meu, gringa, coisa maravilhosa. O cara morou na gringa, tava lá dividindo apartamento com o indiano, porque o imóvel é alto, é mais caro, o aluguel não é tão fácil assim morar lá fora. Daí ele falou assim, cara, não é aquilo tudo. Então, assim, o fato de tu poder compartilhar essas coisas com as outras pessoas vai fazer com que você refine os seus sonhos, porque senão fica muito na idealização, né? É tudo lindo, maravilhoso, né? Fica Então, muito assim, teórico, né, Gui? muito teórico, exatamente. E assim, cara, você ir para gringa, hoje eu tenho a conclusão que é o seguinte, cara, eu tenho um padrão de vida aqui no Brasil muito bom. Por quê? Eu tenho um imóvel, né? Eu tenho carro, né? Então, assim, eu tô bem estruturado aqui e eu não preciso sair de casa para trabalhar e tudo mais. Existem muitos países na Europa que eles são mais tradicionalistas. Então, eles querem que você more perto de uma grande capital, quer que você se desloque de metrô todo dia, ou parcialmente, né? Para ir lá e estar presencial, porque eles querem, o espírito europeu quer estar controlando o cara, quer estar olhando o cara, ver o que o cara está fazendo e tudo mais. Claro, tem seus prós e contras. Eu acho que uma imersão é legal, mas ao mesmo tempo, eu penso assim, ó, cara, é legal tu ir numa empresa para fazer networking, para fazer, para tu, por exemplo, assim, ter uma imersão com o teu time, ter mais intimidade, isso é legal.
Agora, pra baixar a cabeça e fazer, mano, tem que ser sozinho, Em casa, tranquilão, em casa assim. propicia você produzir mais, né? Claro, não tem ninguém ali pra te interromper, sabe? Então, mas assim, eu, na minha opinião, ainda prefiro ficar sozinho em casa. E hoje, com quase 5 anos trabalhando home office, eu aprendi a lidar com essa dificuldade de estar distante, tá? Então, porque tem mecanismos que você pode criar para suprir essa falta, né? Então, não há problema nenhum, né? E daí, qual que é o ponto que eu cheguei? Pô, legal, né? Você com salário de primeiro mundo, morando num país de terceiro mundo, tem suas vantagens também, né? Tem. Querendo ou não, cara, hoje eu, como cientista da computação, né? Jeito de dizer, mas hoje eu tenho um salário que é quase de um médico. Aí, Entende? ó. Aí se tu pegar assim, o esforço entre o que o médico fez para chegar lá e o que eu fiz é muito menor, cara. Porque, meu Deus, olha quanto tempo de jornada que tem um médico, cara. Tem que fazer residência, especialização, um monte de coisa, fora o risco de criar escritório, né? E falir ou não, né? Tem todo esse esquema aí. E o dinheiro que o cara tem que botar na frente, né? E tudo mais. Eu concordo. Então, Eu e sempre assim, falo isso para quem quer entrar na área de tecnologia, que você consegue, não precisa estudar tanto, quer dizer, precisa estudar, mas você não precisa, o risco é menor, você pode testar tudo. Por exemplo, lá o médico ele precisa de ter, por exemplo, um necrotério para testar algumas coisas. Cara, na computação você instala o que você quiser no seu computador, você testa o que você quiser, você usufrui de toda a infraestrutura computacional que você quiser. Apenas com um computador com 8 GB de RAM, 4 GB de RAM, você já consegue muita coisa. Inclusive sim. tem até a computação em nuvem, enfim. Mas, cara, é muito viável e possível você testar tudo. Já a medicina, não. Você não consegue ir lá matar uma pessoa, pegar o cadáver e ver. Ou se não, tentar Dissecar, né? sobreviver a pessoa ali e tal. Não tem como, velho. Você não consegue fazer isso. É inviável. E ele já na computação é viável. Então isso é muito interessante para quem quer começar na área. É um motivador muito grande. E que nem o Gui falou. Estudou, fez o bacharel e já conseguiu, de fato, atuar na área. Inclusive dentro do bacharel, né, Gui? Você Exatamente, exatamente. já tava dentro do bacharel e já com emprego na área, né? São 13 anos que você está atuando. E que você falou ali, cara, não. Cara, 13 anos é tempo, então você tem muita experiência sim. E não desmereça, não, cara, porque 13 anos é 13 anos, não é um mês, não é dois, são 13 anos, né, cara? É uma vida, né? Uma vida dedicada na Bastante. profissão, então é muito merecido isso. E vamos falar agora um pouquinho sobre os. Não sei se você quer falar mais algum item referente aos seus motivos. Só para complementar o final aí, é que assim, morar fora, eu acho que vale a pena a partir do momento que você tem um salário equivalente ao nativo, que eu acho muito difícil, cara, porque o maior atrativo realmente de contratar latino-americanos é justamente pagar menos, tá? Uhum. Então, a menos que o cara chegar a um nível de excelência um dia que, tipo, vai trabalhar na Google, alguma coisa assim, e aí realmente vale a pena, né? Se não, eu acho que dá para viver aí no Brasil com um saláriozinho legal e ser feliz, tá? Ah, com certeza. O importante é ser feliz, né, cara? Independente de você estar trabalhando lá ou aqui, né? O importante é você estar bem como você falou. Você estar bem onde você está, independente se está lá fora ou está aqui, né? Isso que é importante. Mas que massa, cara. Mas aqui, vamos a parte das treta. Eu quero treta, né? Podcast aqui a gente gosta de treta. Mas brincadeira à parte, quais foram dos seus desafios, né? Porque a gente sabe que não é fácil você arrumar uma boa oportunidade internacional. Esse trabalho que você tá aí há 4 meses, como a gente já conversou nos bastidores, foi bem treta. Eu, inclusive, acompanhei a sua jornada de estudo no Instagram e foi árdua. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre os desafios que você enfrentou aí para trabalhar em um ambiente internacional. Como que foi essa jornada? Como que você conseguiu essa tão sonhada vaga? Aham. Cara, eu acho que eu posso dizer assim, ó, a maior dificuldade não é técnico, cara. A maior dificuldade, a gente sempre foca no técnico, a maior dificuldade não é o técnico. A maior dificuldade é tu criar disciplina para estudar o idioma. Esse é o mais difícil, tu entende? Uhum. Porque o que acontece? E as pessoas acabam se esquecendo um pouco disso, né? Você só vai se tornar fluente
se você tiver uma imersão. Aí o que geralmente o pessoal faz? Faz intercâmbio e tal. Isso é interessante, né? Intercâmbio acho que é bem válido, o cara fazer 3, 6 meses, assim, é bem legal. Mas nem todo mundo tem condições de fazer isso, né? Então, o jeito de fazer imersão mais low cost é justamente assim, você começar com pequenas coisas. Então, você mudar o idioma do seu celular, né? Você mudar o idioma do seu computador, de tudo que está ao seu redor. Por exemplo, a minha Alexa, ela fala inglês. Eu tenho que pedir as coisas para ela em inglês também. E aí, inclusive redes sociais, aplicativos, cara, Chrome, navegador, tudo que você tiver tem que ser no idioma inglês. Programa, tudo, cara. E aí, conforme você vai pegando mais experiência, você vai tendo aquela leitura dinâmica. Quem lê livro, e olha que eu não sou muito lá leitor, né? Mas como o fato de eu trabalho muito lendo código, a gente acaba desenvolvendo essa técnica que é tipo você passar o olho, como se você scrollasse a sua tela, né? Você consegue ler um monte de palavras instantaneamente. Quando você está aprendendo um idioma diferente, você tem uma certa lentidão com isso, tá? E essa lentidão, ela pode ser um filtro. Por quê? Porque geralmente alguns testes que tem na gringa para contratar pessoas de outros países, né, de outros idiomas, eles colocam, às vezes, uma questão você ter, tipo, entre 30 a 45 segundos para responder. E então você tem que ler, interpretar, e ainda tem um raciocínio ali, porque tem uma interpretação de texto que você tem que responder uma pergunta de múltipla escolha. Então, se você não tiver essa leitura dinâmica, você não vai conseguir. Não adianta, entende? Então, você tem que estar familiarizado com o idioma. E aí, um exercício que é sensacional para mim, é muito interessante, eu não consigo mais voltar atrás, sinceramente, que por que você não pega filmes que você já assistiu, que você já sabe o começo, meio e fim, e reassiste ele com legenda em inglês? Cara, isso é muito bom. Há 2 anos atrás eu comecei a fazer esse exercício, revi séries, revi filmes, e isso pra mim trouxe... porque assim, tem gente que assiste dublado porque não consegue acompanhar a legenda já em português, que já é fácil de ler, né? Uhum. E aí em inglês é mais difícil ainda. Só que hoje, cara, chega um nível assim, ó, que eu só olho a legenda pra ler se eu não entendi o que a pessoa tá falando. Então você vai estando mais íntimo, né, com o idioma. E aí, hoje trabalhando até com um texano, que tem um sotaque muito carregado, eu consigo entender, né? E não tenho dificuldade, não fico ali perguntando, cara, não entendi, não tem isso, né? Bom, e aí o que acontece? Eu acho que a gente também tem um outro desafio que é o quê, né? A nossa escola, venhamos e convenhamos, principalmente as públicas, elas não dão uma boa estrutura no idioma. Eles ficam muito no to be, né? E aí não tem listening, não tem writing, né? Não bota ali um negócio para você muito complexo, você interpretar áudios e texto e tudo mais. Não, você escreve muito pouco. Então, a imersão que tem na escola é muito pouca. É uma pena que o Brasil, nas escolas públicas, não tenha escola bilíngue, né? Sim. Algumas até tem, por exemplo, aqui tem Pomerode, eles dão alemão, né? Mas, assim, é raro. Não é a exceção da regra, vou ser bem sincero, tá? Sim. Tá dando uma espirrada aí. Obrigado. E aí, beleza, você termina a escola com uma base horrível, sinceramente. Você não sabe nem escrever o verbo to be, cara. Não sabe escrever direito. E aí você vai para um cursinho de inglês. E, né, assim, a maior parte dos cursos de inglês, eles estão mais no foco para te ensinar a ser um turista. Essa é a minha opinião. Já estudei em diversas escolas e tenho uma opinião muito forte sobre isso. A maior parte deles é isso. E aí tem aquelas plataformas online que são, tipo assim, Open English. Agora eu esqueci o nome das outras. Mas essas online, eu tenho várias ressalvas, porque eu fiquei muito desapontado, porque eu fiz Open English, e aí eu fiz um pacote mais premium ali, onde eu tinha mais tempo de aula, eu tinha aulas particulares, e eu tinha também aulas em grupo. Então, qual que era o problema? Majoritariamente, a grade curricular ali, para você poder avançar para próximas etapas, eu tinha que ficar fazendo exercíciozinhos muito chatos, cara. E aquilo ali torrava minha paciência. Aquilo não engajava, porque aquilo era uma coisa massiva.
Sim. E eu acho que essa é a maior barreira que as pessoas têm. Não conseguir gostar do negócio. É aquela coisa chata e tudo mais. Por isso que eu acho que quando você puxa pro entretenimento, você começa a gostar daquilo, entende? Porque, Aham. por exemplo, pô, vou ouvir um podcast em inglês, inclusive tem um podcast que eu recomendo muito, que ele acho que ele é um brasileiro com um americano, que é inglês nu e cru. Muito bom, que eles falam bem pausado. Eles também falam em português em alguns momentos, então você. Cara, é muito legal. Para começar, acho que é sensacional, Em inglês nu e né? cru. Nu e cru, muito legal, Tá cara. aí, ó. Conteúdo excelente aí. Ó, galera, inglês nu e cru. Até vou anotar aqui pra eu ouvir É, depois também. muito bom, tá? E aí, e também ver desenhos, cara, ver desenhos animados aí, até Family Guy, cara, Simpsons. Tenta ver desenhos animados para. Se você conseguir rir da piada, você já tá pegando o negócio, você já tá, pô, beleza, agora eu tô conseguindo entender e tudo mais, né? Isso é uma coisa bem divertida. Então, Show. quanto mais você puxar pro entretenimento, mais divertido vai ser teu aprendizado, né? Não ficar naquela coisa massiva, porque daí o que acontece? O nosso cérebro, ele tá muito. A nossa atenção, ela tá muito relacionada à dopamina, né? Então, se você Uhum. faz aquilo que não te gera prazer, aquilo também não vai te chamar muita atenção. Então, tu vai ficar frustrado, que tu fica ali, não sai do lugar, não sai do lugar, né? Com Então, certeza. mas assim, a recomendação que eu dou maior para aprendizado é fazer inglês particular e Uhum. tentar, vamos, pessoal, vamos dar a chance e oportunidade para pequenos empreendedores, cara. Vamos pegar esses professores aí que trabalham em casa, que não tem uma escola envolvida, porque eles vão te dar um conteúdo muito mais personalizado, né? Sim. E também vai ter um custo muito inferior, porque não tem uma escola lá que tá pagando mal o professor e tá ganhando dinheiro em cima de ti, né? Porque Uhum. assim, eu fiz inglês particular na Rockefeller, cara, eu paguei R$ 800, Nossa. mais um material que era, tipo, por semestre era R$ 600. Então, assim, ó, cara, é um valor, é quase uma faculdade, pelo amor de Deus, né? Quase Eu uma vou dizer faculdade. que era ruim? Não, não era ruim, só que daí o que acontece? Você pega o livro, ele acaba sendo muito genérico, porque ele não trabalha as suas fraquezas. Então, às vezes, você é bom em alguns tempos verbais e não é bom em outros, só que você é obrigado a estudar aquilo de novo para você avançar a próxima etapa. Então, isso é chato e você vai gastar tempo, querendo ou não, né? Sim. Então, e principalmente se você fizer em grupo, aí tem aquele nivelamento, só que aquele nivelamento é muito subjetivo, aí você vai para uma sala que você tem uma pessoa ali que fala mal pra caramba, e aí aquilo puxa a sala para baixo. E o problema da aula em grupo é que você fala menos. Então, quanto mais você falar, melhor. Por isso que eu acho que Uhum. o inglês particular ele vai te trazer muito mais o resultado num curto espaço de tempo, né? Mas Sim. eu até faço um adendo, cara, mais assim, que era uma coisa que eu também comecei a fazer, que é muito legal, que é o seguinte: tentar criar grupos de WhatsApp de pessoas próximas, principalmente pessoas da mesma área de tecnologia. Até faço um convite aí, pessoal, Aí, quem ó. tiver interessado, falar contigo, né? Para a gente criar um grupo, para a gente fomentar conhecimento na nossa Medinho. área em inglês, porque o inglês técnico ele é muito importante, bicho. E Com então certeza. eu tô falando aqui para fazer de graça mesmo, tá? Não tô pensando em Claro, com cobrar nada de certeza. ninguém. Aí, galera, R$19,90 grupo do WhatsApp. Brincadeira. Brincadeira. A gente pode sim, tá? Quem tiver É, interessado em participar de um grupo de inglês, a gente cria, eu e o Gui, e a gente troca ideia técnica lá. Ou até mesmo trocar ideia, mandar áudio em inglês, trocar isso é ideia e tal. legal, cara. Isso é legal. Isso é incrível. Quem quiser É, depois, me manda ali no Instagram, @MichaelGerardi, um oi lá, que eu já adiciono no grupo, a gente cria. Porque, cara, isso é fundamental. Tu tá que nem eu, ó, vou resumir o que o Gui falou aqui, que foi muita coisa. Então, primeira coisa, coloca tudo em inglês. Seu Windows, seu Linux, seu Mac, seu computador em inglês. A sua Alexa, começa a falar com ela em inglês. O seu celular, larga de ser preguiçoso e coloca em inglês para você começar a se ambientar com a língua inglesa. Inclusive, depois desse podcast, eu vou sair daqui, já vou configurar o meu Android em inglês. Cara, que mais? Vamos lá. Começa a assistir filme que você já viu em inglês, né? Com legenda em inglês e idioma em inglês, que você vai começar a se ambientar com o idioma.
E aí, cara, acredito que essas são as principais dicas, então. E a questão do desafio mesmo é o idioma. Você acha que seria o idioma mesmo que foi o principal desafio para É você o mais ao difícil. entrar nessa oportunidade no exterior? É. Eu vou explicar o porquê, tá? Porque que acontece? Que nem eu falei, a estrutura que tem dos livros, ela não foca o inglês na nossa área, né? Então, o que acontece? Nos livros, ele está muito relacionado. Ele pega um tema, por exemplo, tem um módulo do livro que fala sobre parque de diversões. O que isso agrega? Aí Sim. pega um módulo do livro que fala sobre crime. Aí tem um módulo do livro que fala sobre jurídico. Cara, são áreas que não importa para mim. Então, o interessante é eu saber falar sobre a minha área, explicar o que eu faço, porque o que vai fazer realmente você ser contratado é você se vender bem, né? Uhum. Então, você tem que se apresentar e contar as suas experiências, porque eles vão começar a cavar, tu entende? E aí, vou falar, então, do ano passado, que foi a experiência mais marcante da minha vida. Acho que eu vou assim, cara, a experiência mais importante que eu tive da minha vida foi essa, que Perfeito. foi o seguinte: eu me relaciono com uma professora de inglês, né? E a gente teve o azar de ter sofrido um acidente de moto e ela quebrou a perna. E Caramba. ela dava aula presencial. Então ela ficou de muleta, então ela não tinha condições, a gente, né, não tinha carro nem nada, ela não tinha condições de pegar ônibus e tudo mais para ir para escola, né? Uhum. Então ela teve sorte que na época, como teve a pandemia, ela conseguiu pelo menos um percentual dos alunos dela, que eram já remotos, ela ficou dando aula remotamente. Só que daí, quando deu uma esfriada nisso, e infelizmente aulas remotas, em muitos dos casos, geram baixo engajamento, então as escolas preferem presencial mesmo, a escola Uhum. meio que falou assim, cara, tu vai ter que voltar, né? E ela não Sim. queria e tudo mais, e aí ela pensou assim, não, agora eu vou virar autônoma. Ela abriu uma empresa e tudo mais e começou a tentar dar aula particular. Legal. Só que ela passou muita dificuldade, cara. E no começo ela tava, tipo, dando aula para tão poucas pessoas que não chegava nem um salário mínimo. Então foi bem frustrante, assim, esse começo, sabe? E Uhum. aí o que eu pensei? Como eu tenho um networking da hora no LinkedIn, o que eu fiz? Cara, eu fiz, juro, não teve engenharia nenhuma, assim. Eu simplesmente peguei uma foto dela bem descontraída, dela na mesinha de escritório dela ali. Tipo, ela nem se penteou nada, tipo, só sorriu ali. E aí eu fiz um texto no LinkedIn, meio que, cara, e às vezes a gente tem que quebrar esse auto-orgulho, né? Que a gente tem vergonha de pedir ajuda quando a gente precisa. E eu falei na moral mesmo, Incrível. cara, estou jogando meu orgulho fora porque eu preciso de ajuda, eu preciso que ela deslanche e consiga dar aula para mais pessoas, porque ela está precisando, né, de uma carreira profissional aí sozinha. Que Ela quer empreender. massa, cara. E, cara, Incrível. isso repercutiu de uma maneira que eu fiquei de cara. Assim, ó, tomou uma proporção que eu fiquei tipo, meu Deus do céu, cara. Pra ter uma ideia, deu 2 milhões de e-mail de views, Uau! 62 mil likes e 1.700 compartilhamentos. Foi um negócio absurdo, cara. E aí, assim, ó, aí o mais massa, que eu achei da hora, o grupo de mulheres, assim, feministas, e começaram a botar hashtag, juntos somos mais fortes, não sei o quê, hashtag mulheres empreendem. Cara, isso começou a, tipo, bombar, bombar, bombar. E aí, cara, muito legal, Que velho. E aí, incrível. assim, ó, aí, qual foi a sacada que eu tive? Porque a gente começou a chover tantas mensagens no meu inbox e no inbox dela que a gente ficou perdido, assim, a gente não conseguia dar conta dessa vazão. Aí eu criei uma planilha, eu criei um Google Forms para fazer um formulário de inscrição, dizer qual que é o seu nível, qual a sua expectativa e tudo mais. E a gente organizou uma fila de espera que deu mais ou menos ali umas 600 pessoas. A gente meio que fez um. Uou! Que Cara, foi um negócio incrível. muito louco. E o que eu acho mais massa disso aí é que eu ajudando ela, eu também me ajudei. Porque ganhou uma visibilidade tão alta esse post, cara, que começou a vir gringo. E aí, cara, quer trabalhar com a gente? Quer trabalhar com a gente? Quer trabalhar com a gente? Cara, era meu inbox o tempo todo gringo, 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 oferecendo, oferecendo. E aí, pô, assim, cara, vamos tentar, né? Por que não, né? Vamos Vamos tentar. tentar. E assim, eu já tinha tentado antes, tá? Quando eu estava no intermediário, eu tentei uma entrevista na TopTal. Na época, a TopTal era a empresa
mais conhecidinha, assim, pra fazer freelance, né? Uhum. E aí, fiz a entrevista. Cara, é bem curto, são 10 minutos ali, eles são bem rigorosos mesmo. Aham. E aí, beleza, tava naquela parte fácil de me apresentar, ó, meu nome é tal, faço isso, pá. Chegou ali num momento que a mulher perguntou assim, ó, quem que é, mandou uma pergunta filha da mãe filosófica, quem que é o Guilherme sem as suas habilidades técnicas? Ô, caraca, velho! Cara, eu travei, eu falei, cara, desculpa, nem entendi o que você tá querendo se referir com isso. E ela, tipo assim, eu não sei se talvez, eu não soube perguntar também, porque ela entendeu que eu não tinha entendido ela, mas na verdade eu não tinha entendido aonde ela queria chegar com aquela pergunta, entendeu? Aham. Então tem isso também, é saber fazer a pergunta certa. Não necessariamente, não tem problema você não entender, mas você tem que, tipo assim, tá, não entendi o que você quer dizer, o que você quer se referir com isso, né? Uhum. E aí ela falou assim, ó, desculpa, tu não tem influência suficiente aí, tenta na próxima. E aí passou um ano, porque eles dão um período, assim, quando você não passa, né, nessa entrevista, você tem, acho que 6 meses para tentar de novo, e aí se você não conseguir, é 1 ano, e se você não conseguir de novo é 2 anos, vai aumentando o espaçamento, né? Uhum. Aí, quando eu fui pro avançado 1, eu tentei de novo. E aí, a mulher falou assim, ó, eu tô te entendendo, eu sei que você tá me entendendo, o problema é que você não está passando confiança. E como você vai trabalhar com clientes, diretamente com o cliente, a gente precisa de pessoas que passam confiança. Aham. Então, para tu ver, né? Então, assim, mesmo eu tendo um técnico bom, mesmo tendo experiências boas, não era suficiente para a entrevista, né? E aí tá. Aí, voltando agora para a questão do post que bombou, começou a vir um monte de empresas e tudo mais. E aí, eu fui tentando e tudo mais, entrevistas. Eu querendo não, se for pegar o todo aí de entrevistas que eu fiz, ano passado eu tentei em 17 empresas diferentes. Caramba! 17 empresas diferentes. Dessas 17. Você aplicou para 17 empresas diferentes ano passado, só que, internacionais. Mas não tudo simultaneamente, né? Eu fui tentando aos pouquinhos, porque não dá pra fazer tanta coisa assim ao mesmo tempo, né? Claro. Mas, pô, 17, se você for... Ó, pera aí. Não, calma aí. Dá umas 3 por mês, mais ou menos? 2, 3 por mês. Cara, era toda semana fazendo uma entrevista, cara. Praticamente. Caramba, cara. Uau! E dessas 17 se totalizaram 33 entrevistas mesmo de eu estar lá falando, tá? Uhum. Fora os testes, tá? Eu não tô contando os testes ainda de desafios de programação, essas coisas e tudo mais, né? Aham. E aí veio um cara despretensioso, me mandou um e-mail assim, oportunidade única, não sei o que, para trabalhar nas 500 maiores empresas dos Estados Unidos e tudo mais. Uau. Eu ignorei o e-mail. Tu pensou que era pirâmide. Era golpe. Isso aí é golpe, mano. É pirâmide, é golpe. É golpe. Aí ele mandou de novo. Cara, eu acho que tu não viu meu e-mail anterior aí, não sei o que, oportunidade, blá, blá, blá. Também ignorei. Aí ele mandou de novo. Cara, se tu não responder esse e-mail, é a tua última chance. Não vai ter outra. Aí eu falei assim, não, vamos conversar, vamos marcar uma entrevista aí. Aí eu conversei com um equatoriano, muito gente boa. Inclusive, eu tô seguindo ele no Instagram, o cara é gente boa pra caramba. Gente boa. Daí a gente trocou uma ideia, eu falei o que eu queria. Ele falou assim, cara, tu é a pessoa certa. E eu, tipo, não acreditando assim, esse cara tá me engamelando. Esse cara tá te engamelando. Mas assim, ó, eu reconheço um talento quando eu tô vendo ele. Tu é a pessoa certa. Daí eu aceitei, né? Uhum. E aí, para poder dar continuidade nisso aí, na proposta que ele tinha me oferecido, porque assim, o que ele ofereceu? Ele me ofereceu para participar de um bootcamp. O que é o bootcamp? O bootcamp é basicamente como se fosse um curso que você recebe gratuitamente, né? E aquele curso era focado para trabalhar numa das 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Uhum. Então, eles iam me dar preparações, tanto refinar o meu inglês, refinar temas acadêmicos, uhum. e também melhorar na confiança, fazer, por exemplo, entrevistas de simulação. Tá? Ah, legal, interessante. E aí, só que daí por isso eu tinha que assinar um contrato de que caso eu violasse esse contrato de sigilo, eu receberia uma multa lá enorme, cara. Um negócio, uma grana estrondoso. Absurda. Dava pra dar uma entrada numa casa, cara. E aí eu fiquei com que absurdo. Mão, né? Eu pensei assim, já pensou, sabe que os caras estão me passando a perna, cara? Eu fiquei meio assim, tipo, poxa, que furada é essa? Mas eu falei, não. Que treta é essa? Eu vou assinar. Aí, pá. Aí, você arriscou mesmo assim, então, assinar o contrato. Mesmo assim.
Aí, logo em seguida que eu assinei o contrato, eu participei de uma reunião de unboxing, que eles iam revelar qual era a empresa que a gente ia tentar participar, né? Agora eu posso falar, porque já venceu meu contrato de sigilo, né? Aham. Mas era para trabalhar no Spotify. Legal. E, cara, o range salarial que eles estavam dando, eu vou falar abertamente, tá? O Pode budget falar. era entre $10 mil a $12,5 mil. Era um range assim, ó. Mano, se você converte para reais, ele é entre 50 a 75 mil reais por mês. 75 mil. Tá bom ou não tá, galera? 75 Meu mil pra Deus do céu, trabalhar. cara. Era Ó, um dá pra negócio comprar um absurdo. gol por mês aí, ó. É isso aí, né? Então, eu pensei assim, ó, cara, a minha chance é essa. Porque qual é a empresa que te dá a oportunidade de estudar antes para fazer entrevista? Olha só que coisa louca, porque Nossa. geralmente eles te dão lá eu quero, se tem uma coisa que me dá, assim, ó, gatilho emocional, tanto de ansiedade e de raiva, é assim, ó. Qual é, assim, ó, porque eu sou javeiro e trabalho com Spring, então eu vou dar um exemplo, assim. Qual é a anotação de Spring para entidade tal que faz tal coisa? Mano, é isso aí que vai avaliar a senioridade? Falando sério. Isso aí tu vai lá, pesquisa no Google qual é a anotação que faz, tal. Hoje em dia você joga no chat GPT lá, ele já te coloca Meu o código já Deus, pra ti. cara. Assim, ó, é totalmente errado o jeito que eles avaliam. E pior que assim, ó, como no começo, quando eu comecei a tentar a entrevista, eu tentei muito para a Europa, porque eu achava que na Europa era mais fácil do que os Estados Unidos. E eu me enganei nisso aí, porque o europeu ele é muito mais pragmático, ele é muito desse by the book, assim, você tem que saber ali, no preto e no branco, como é que as coisas funcionam. Eles não estão avaliando esses critérios subjetivos que a Latinoamérica inteira tem, que é justamente assim, cara, a gente não sabe, mas a gente dá um jeito, entende? E isso hoje, agora com a pandemia... Espírito de indiano e latino-americano. Espírito de indiano e latino-americano, cara. A gente vai dar um jeito, velho. Não importa. A gente dá um jeito, com certeza. E aí, esse bootcamp que eu tive, ele avaliou esses critérios subjetivos também. Então, assim, qual que foi o mais da hora, assim? Porque foram basicamente 6 meses ali participando disso aí, né? E aí, tinha aulas 2 vezes por semana, com um professor que também era professor de universidade. Então, ele, cara, foi muito massa, assim, ó, porque ele trouxe uma visão que eu tinha frustrada da faculdade, porque quando eu estudei a faculdade, ciência da computação, eu olhava para diversos aspectos acadêmicos que eu não usava na vida real, e eu olhava assim, a faculdade não serve para nada. Né? Por que eu tô aqui estudando esse negócio que não serve para nada? E aí, cara, quando você começa a pensar em empresas globais que têm milhões de requisições por minuto e tem que lidar com usuários de diversas localizações geográficas, aí você começa a entender que toda aquela base acadêmica realmente ela importa. Você com fazer certeza. um algoritmo eficiente realmente importa. É escovar bit mesmo. E daí começa a ficar claro o que é engenharia. Que engenharia não é você só chegar lá e programar e dar a solução e entregar no prazo e acabou. Engenharia é você pensar antes como é que eu faço um sistema escalável que vai suportar X usuários simultâneos, que pode ter pico aqui de uso em um determinado momento do dia e tudo mais. Então, isso aí realmente mostra que a base acadêmica realmente faz sentido. E assim, talvez aqui para o Brasil a gente é mais vida louca, né? A gente vai fazendo do jeito que dá, mas lá fora, nas entrevistas, eles vão fazer perguntas sobre sorte de algoritmos, escalabilidade, escalabilidade, estrutura de dados. Isso aí realmente é muito importante. E fora aqueles live encode, né, que você tem que programar ali, faz um exercício ali com a pessoa lá explicando, né? Tem isso ainda, né? Tem que explicar o que tu está fazendo. E é muito difícil quando você ainda está engateando na fluência, pensar e falar ao mesmo tempo. Isso aí é como se você trabalhasse áreas diferentes do teu cérebro. Então, até uma coisa que eu fazia para tentar burlar isso vou fazer tal coisa, aí eu programava. Agora eu vou fazer tal coisa, aí eu programava. Eu não conseguia, eu explicar, infelizmente eu não consigo programar e falar ao mesmo tempo. Aí eu tentava justamente mais dar esse feedback para eles, né? Mas enfim, aí continuando no bootcamp, cara, foi muito legal porque foi aula 100% em inglês, abordando diversos temas muito interessantes, inclusive falando até sobre a diferença culturais
de países de primeiro mundo com países latino-americanos. Interessante. Eu vou achar esse site, vou passar para ti para botar no link. Por favor. E ele tem um site que você bota os países, né? Você pode botar tipo Brasil, Estados Unidos, Alemanha, e aí ele compara aspectos culturais, qual a diferença entre eles, que é, por exemplo, assim, o nível de competitividade que cada país tem entre times, porque tem isso, às vezes você pega pessoas que elas são muito competitivas, isso pode ser um problema, né? Porque Sim. daí, em vez de somar, acaba dando conflitos, né? Sim. E aí também tem aquela coisa muito que o latino-americano tem, que é um problema, que é aquela coisa de ser muito subordinado, aquela síndrome de escravidão mesmo, porque a gente foi criado por conta dessa questão da escravidão, né? A gente tem. A Latinoamérica inteira foi colonizada, então a gente tem muito dessa coisa de baixar a cabeça. E lá na gringa, eles querem pessoas que falem as coisas. Que, tipo, fale abertamente com o chefe, ó, é isso aqui e tal, não tenha medo, entende? Uhum. Então, enfim, daí aborda esses temas e tudo mais. E aí isso é interessantíssimo, depois você me passa o link para eu colocar pro pessoal aqui, porque com certeza esse material é muito rico pra galera que tá nos ouvindo, com certeza. E aí, um outro também que daí pega, enfim, temas acadêmicos, a gente dá uma pincelada. E falando sobre a questão, bom, você falou um pouquinho da diferença cultural, vou puxar para esse assunto aí, que eu acho que é bem interessante. Como que foi para ti essa diferença cultural? Você tá há 4 meses trabalhando nessa empresa. Como que foi para ti assim, esse choque cultural entre o Brasil e a empresa que você tá trabalhando, que é de fora? Cara, no começo, assim, muita insegurança, muito medo, né? Pelo fato de que, tipo assim, quando eu trabalho com... tem bastante latino-americanos que trabalham no meu time, né? Então, quando eu converso com eles, eu me sinto mais confortável. Mas quando você conversa com alguém que é nativo, que tem aquele idioma mais bonito, refinado, aí começa a dar aquela síndrome do impostor. Parece que até eu falo tudo errado. Fica tudo esculhambado, que daí tu começa a se cobrar e tudo mais, né? Então, isso aí pra mim foi um grande desafio. Agora eu me sinto, obviamente, mais à vontade, né? Mas isso aí pra mim foi bem foda. Mas tem uma outra coisa que também pega, que é bem louco, que dá um choque cultural bem grande, que é assim, ó. No Brasil, é muito comum ter times com poucas pessoas, poucos integrantes, e um coordenador ali que fica em cima de ti. E aí, cara, como é que tá? Não sei como é que tá indo? Aquele chefão, gente boa, né? Chefe, gente boa. E aí, lá nos Estados Unidos, claro que eu não posso generalizar, mas a empresa que eu estou em si é dessa forma, que é assim, ó, a gente contratou um sênior, a gente sabe que tu é bom, se vira aí, meu amigo. Te vira. Ninguém fica te cobrando ali o tempo todo. E aí, mano, como é que tá? Você vai dar reportes nas dailies, se você tiver bloqueado ou não. Nas retrospectivas você vai falar o que te incomodou, mas não fica ali ninguém enchendo o teu saco, te cobrando o tempo todo. A menos que tiver alguma coisa pegando fogo, obviamente. Né? Sim. Então, assim, você tem muito mais liberdade, e aí isso implica que você tem que ter mais autonomia para saber se virar, cara. Cara, e aí, com quem que eu posso falar? Com quem que eu posso... Não, ninguém vai resolver o problema para ti, tu tem que correr atrás, entendeu? E o time de Scrum funciona da mesma forma? Tem um PO, tem um Scrum Master, como é que funciona um time no seu time aí que você trabalha? Funciona como? E, claro, isso aí depende muito de como é a cultura da empresa, né? Mas a empresa que eu trabalho, agora a gente está fazendo uma migração para o Ágil. O coordenador, que é o meu coordenador, ele veio da Amazon e ele é muito fera em práticas ágeis. O cara tá fazendo uma revolução mesmo na empresa. E sabe uma coisa que eu acho legal, cara, que eu acho muito legal? Tem uma palavra que não tem tradução para o português, mas que é o accountability. Que é tipo assim, você ter liberdade, mas ao mesmo tempo você se responsabilizar por essa liberdade, né? Uhum. E isso é um valor até americano que é muito Todo forte. bônus tem o seu ônus, né? Então... Exatamente, e eles têm esse valor muito forte que é tipo assim, ó, cara, o coordenador chegou assim, ó, eu tenho uma opinião muito forte de como as práticas ágeis têm que ser, porém, eu tô aberto pra gente negociar. Então a gente sentou, fez uma reunião e a gente documentou como seria nosso processo de desenvolvimento, cara. A gente criou com o time, com ele, e a gente foi o time piloto para fazer essa migração. Então foi muito massa, cara, porque tá trazendo resultados, né? É claro que não tá perfeito ainda, obviamente, mas a gente tá aprendendo muito com isso e tá sendo muito legal porque isso gera engajamento. É diferente no Brasil, que é goela down, né? Tem que ser assim, goela down é muito bom. Tu entende? Goela down.
quanto mais engajamento tu vai dar pro teu time, mais o teu time vai se sentir à vontade e contribuir, né? Cara, foi um negócio muito engraçado, porque a primeira retrospectiva que a gente fez com ele, ninguém quis botar nenhum ponto negativo na retrospectiva dele. Falou assim, tá, e aí? Tá, mas não tem nada de ruim aí pra vocês falar? Tá, e o cara começou a cavar. E começou a deixar a galera desconfortável, mas, cara, isso aí que é bom, tem que ser assim mesmo, né? Tem que ser. Os feedbacks, na realidade, os feedbacks de melhoria que fazem a gente evoluir. Cara, o tapinha nas costas não te faz evoluir, mas o feedback negativo, ele te faz crescer, evoluir, te faz, de fato, ir pra frente, ver o que você tá errando e fazer você entrar no prumo, né? Então, eu valorizo muito quem me chega pra mim e fala, Maico, você tá aqui, você precisa melhorar aqui, aqui, aqui. Agora, tapinha nas costas, não sou muito chegado, não. E o que mais tem no Brasil é chefe tapinha nas costas, né? Cara, isso não te faz evoluir, não te faz se tornar um bom profissional, né? O negócio é paulada. Quanto mais paulada você toma, mais você evolui, cara. É aquela questão de ser... Tem um livro, eu não lembro exatamente do autor, que fala que você tem que ser antifrágil, né? Que você tem que saber levar porrada, que você tem que ser uma pessoa que sabe levar um feedback negativo e aprender com aquilo ali. Então é muito interessante você ter essa mentalidade de antifragilidade, para você ter resiliência e aguentar a porrada. Até o meu método que eu desenvolvi é baseado nisso. Então você tem que saber levar um não, você tem que saber saber onde você está errando, porque o mundo, ele não te dá tapinha nas costas, muito pelo contrário, ele te dá ripada na chuleta, rapaz. Então o mundo, ele é assim, então por que a gente vai ficar se baseando em mimimi e você é bom nisso? Não, você sabe que você é bom naquilo, você já tá disposto a saber, você já sabe que você é bom, isso é fato. Os feedbacks os feedbacks bons, eles vêm, mas dificilmente o feedback ruim vem. E eu foco justamente o contrário com os meus mentorandos. Eu falo o que tá errado para eles melhorar. Então, logicamente que eu elogio, que eu falo que tá bom, mas eu foco muito mais no que eles precisam melhorar. Isso faz com que eles aumentem o nível e a régua deles de excelência. Então, isso é muito importante. Mas, voltando ao nosso tema, então a diferença cultural foi bem grande, principalmente quando você fala com os nativos, mas nada que você não consiga se adaptar e aprender. Aí você está 4 meses, né, Gui? Então você está aprendendo bastante com isso, né? E como é que essas experiências profissionais internacionais te abriram a sua rede de contatos e oportunidades aí para fora? Como que isso abriu para você o seu leque de network? Cara, uma delas foi com a empresa mesmo, a empresa essa empresa que forneceu o curso, que é a Wana, eu tenho contato com as pessoas de lá, tanto o professor quanto a diretora de marketing lá. Eu tenho contato próximo com eles, e é muito legal fazer essas conexões em outros lugares, né? Até o recrutador, eu viro e mexo, troco ideia com ele também. E assim, abre portas no sentido cultural, que eu acho muito legal, que assim, ó, eu tenho, pô, eu vou falar com a câmera agora. Chupa coordenadores que não sabe fazer um one-on-one bom, que às vezes o cara faz um a cada 6 meses com o cara, deixa o cara lá de molho. Cara, o meu coordenador tem 42 liderados, tá? E ele faz one-on-one quinzenal com todos os integrantes do time dele. Pega essa, quero ver. Pô, isso é muito importante, cara, one-on-one. Cara, cara, um líder, ele tem que saber dos seus liderandos, quem ele lidera, porque, cara, eu sempre, quando eu tava trabalhando na empresa em que eu estava, a gente não tinha essa cultura de one-on-one. E aí o time começou a crescer e eu, como líder, eu fui atrás de aprimoramento e vi, cara, velho, one-on-one E aí eu comecei a implementar essa dinâmica e trouxe muitos resultados pro time. Então, one-on-one, aí ó, chupa coordenador, tem que fazer one-on-one. E se você não faz one-on-one, eu vou falar pra câmera também. Se você não faz one-on-one, você é um líder de merda. Então começa a fazer o one-on-one e conhecer quem você tá liderando. Então, fica essa dica aí, independente se é internacional ou nacional. Então, segue a dica do Guilherme, segue a minha dica aí, porque senão você tá com um time de merda e você não conhece as pessoas que você tá trabalhando. Então, faz um one-on-one.
Isso é importante. E parece que os coordenadores brasileiros querem se esquivar dos problemas, né, cara? Pô, não vou nem conversar, que senão o cara vai pedir aumento aí, né, mano? Cara, e outra, se a pessoa tá merecendo aumento, por que não dá aumento pra essa pessoa, pô? Sim, sim. Então, cara, e é meritocracia, se a pessoa tá desenvolvendo, se ela tá indo bem, se ela tá cumprindo as metas. Então, outra coisa que essa empresa tem que ter, meta. Velho, bota meta pro seu time. Se você não tem meta no seu time, velho, você tá errado. Como é que tu mede teu esforço, né, cara? Como é que você Aí é mede que seu tá, né? esforço, seu time? Você tem que ter meta, cara. Ah, estamos Sim. batendo 30 story points. Cara, nossa meta é 40, a próxima meta é 40, velho. Então, se Sim, você sim. não evoluir, significa que tá alguma coisa errada no seu time. Então, metrifica as coisas, né? O ágil tá aí para ajudar a metrificar. Lógico que as coisas não são 100% fixas, vão existir pedras no caminho, mas elas estão aí para serem superadas, para serem aprimoradas, para depois que a gente passar por ela, ter a lição aprendida. Então, cara, metrifica. Sem meta, cara, você não vai pra lugar nenhum. É que nem um barco andando à deriva no mar, velho. Você não sabe pra onde você vai chegar, você não sabe pra onde você tá indo. E o barco à deriva no mar, uma hora acaba afundando. Então, tenha uma direção, tenha uma meta e metrifique as coisas. Pra você cobrar as pessoas que você lidera. Isso é muito importante. Bom, cara, nosso papo aqui tá voando, né? E vamos voltando aqui ao nosso assunto internacional, que a gente vai emendando uma coisa na outra, né? Como que você, assim, a questão, você falou um pouco de salário, mas evoluiu muito o seu salário lá fora? Como que foi essa evolução, assim, que você enxerga na sua carreira? Ela ascendeu depois que você foi trabalhar para fora do país? Muito, cara. Eu dobrei a minha liquidez mensal, né? E agora eu tô conseguindo desafogar um pouco aí, cara, porque, pô, isso aí é a realidade do brasileiro, né? O cara, para poder comprar uma casa, tem que financiar, o cara, para comprar um carro, tem que financiar. Então agora eu tô focando pelo menos metade do meu salário para quitar as minhas dívidas, né, de financiamento e tudo mais. E, cara, foi um negócio muito massa, porque, pô, em 3 meses de salário eu já comprei um carrinho também, né? Então, Não meu pega mais Deus, chuva? não pego mais chuva, né? Andando de moto durante anos. Mas eu vou te dizer, cara, que foi uma escolha muito bem feita que eu fiz, que por mais que o curso de inglês era caro, eu foquei nisso, ao invés de naquela época ter feito a decisão precipitada de ter comprado um carro, né? Mas enfim, Perfeito. falando de salário, cara, eu vou dar um panorama aí de mercado, tá? Que é o que eles estão Show! pagando Boa, boa. para latino-americanos, tá? Então, júnior ali de 1 a 2 anos estão pagando na faixa de 800 a US$ 1.500, tá? Onde eu Então, se assino? você, se Onde eu você, assino? se você botar aí na calculadora do Google aí, dólar real, você já vai ver que é um valor legal. Pleno, de 3 a 4 anos, 2.700 a 3.500 dólares. Muito legal, tá? Que é o Deixa eu que. só fazer um aqui, ó, Gui, ó. Vou botar aqui, ó, só pra fazer Vai lá, um vai lá. disclaimer aqui, ó. Calc. Eu vou botar aqui pra galera. Deixa eu abrir a calculadora aqui. 3.500 dólares, só de zoeira, vezes 5, só pra gente fazer um cálculo aqui rapidinho. Pleno, 17,5, tá bom pra ti aí ou não tá? Meia boca, né? 17,5, tá 17,5 para você trabalhar de casa, para você trabalhar tranquilo, lógico, né? Tudo aquilo que a gente falou da língua, você tem que ser bom nisso, mas cara, 17,5, é 17,5. Pô, top demais. Pode Pois é. continuar, Gui, só para fazer um E 17,5. aí, sênior é entre 4 a 6 mil. Tá Isso bom. que, cara, o especialista vai de 7 para cima, cara. Entende? Então, meu, o negócio é assim, cara, não dá para comparar com o Brasil, né? E o problema que eu vejo, assim, que me incomoda muito é a questão do CLT no Brasil, né? Eu entendo que tem empresas de outros setores que pode, né, ter aquela coisa de escravidão e tudo mais, né? Que daí tem que ter sindicato para ajudar. Mas na área de tecnologia, cara, eu acho que mais atrapalha do que ajuda. Porque o que acontece? Se você pega, por exemplo, salário de sênior aqui no Brasil, você vai pagar uma carga de 27,5, acho que é de imposto de renda,
mais, né, o INSS, e aí FGTS, um monte de coisa, então isso aí vai acabar com Do teu com a tua liquidez. renda, né? E Uhum. aí, olha que interessante. Quando você trabalha na gringa, você não paga PIS e COFINS na nota, cara. Tu entende? Tu vai pagar só o Simples Nacional. Então, você consegue aí, querendo ou não, aumentar muito a tua liquidez e você vai ter que se virar para guardar o teu dinheiro e fazer a tua gestão de risco, né? Mas, cara, é muito melhor porque, Ah, com querendo ou não, certeza. Se você for, eu estava trabalhando de cooperado na última oportunidade, é mais ou menos parecido. A liquidez é muito boa, e aí você não paga todas aquelas burocracias que tem. Só que daí você tem que levar em conta seu salário anual e guardar a sua grana. Não adianta só você tem que guardar esse dinheiro porque você sabe que você não vai ter 13º, você não vai ter férias, você não vai ter muitas coisas que você teria no CLT. Então você tem que fazer que nem o Gui falou, tem que fazer uma gestão dessa grana e para você se programar, por exemplo, para fazer umas férias, para você se programar, final do ano você não vai ter a bolada do 13º, então é justamente isso, fazer uma boa gestão é a chave, né, Gui? esse aí. Show de bola. Ah, bom, a gente já tá chegando aí quase não, no final do podcast, já demos dicas de ouro aí, o Gui já deu dica de ouro pra galera. E pra gente fechar, eu sempre fecho com uma pergunta polêmica aqui no nosso podcast. E eu queria fazer uma pergunta pra você, Gui. Não sei se você quer falar mais alguma coisa antes da pergunta, pode ficar à vontade. Bom, só para finalizar, eu vou falar o mais importante, que é o que me pegou mesmo, que foi os ensinamentos que eu aprendi nesse bootcamp, que é o seguinte. Aí vocês vão ter que ir atrás. Dá uma lida sobre elevator pitch, que é basicamente assim, você tem que saber se apresentar num tempo curto o suficiente para... É como se você tivesse que vender uma ideia descendo um elevador de 10 andares. Assim. Então, Aquela se apresentar em 2 minutos. em 2 minutos. Então, esse é a chave para você ter uma entrevista de sucesso, para você engajar realmente e criar a atenção do recrutador. E você também está prestando atenção no recrutador e ver se a pessoa, se aquilo que você está falando está despertando a atenção da pessoa ou não. Você tem que prestar atenção nisso, porque às vezes é mais interessante você trocar de assunto e falar aquilo que engaja mesmo, porque são os primeiros 5 minutos, querendo ou não, que vai definir se o recrutador vai te pegar ou não, né? Incrível. Olha aí, ó, elevator pitch e verificar o engajamento na reunião. Olha só, que cara, ó, anota, cara, quem tá ouvindo e assistindo isso, anota esses 2 pontos aí se você quer uma oportunidade no exterior. E a minha pergunta final é justamente puxada para isso, Gui. Quais são os principais conselhos que você daria para quem quer uma oportunidade no exterior, principalmente voltado para a área de tech? Quais são os principais conselhos que você diria para a pessoa que quer uma oportunidade no exterior, na área de tech? A primeira delas é fortalecer a comunicação. Não tem como. Mesmo você trabalhando com desenvolvimento de software, que a gente fica com máquinas, mas a gente precisa vender ideias. Então, se você não sabe vender ideia, você não vai conseguir deslanchar, né? E, bom, o que mais? Deixa eu pensar agora. Agora deu um branco agora, cara. Bom, você já Lembrei. falou de algumas Lembrei. coisas. Pode falar. Você dar você ser humilde com você e aceitar dar downgrade na sua carreira, cara. Se você é sênior, aceita virar pleno, entende? Porque o sênior lá de fora, às vezes, é muito mais do que aqui. Então, aceita. Eu também aceitei fazer um downgrade, entendeu? E, querendo ou não, eu dobrei meu salário. Então, e eu sei que daqui a 5 anos isso vai valer a pena, né? Eu fiquei muito tempo batendo na tecla de vaga sênior e eu me ferrei por causa disso, porque eu estava muito com sede ao pote, querendo salários altos, elevados, e se eu tivesse talvez pensado num pleno, eu já teria conseguido mais cedo, né? Então, assim, não adianta, mesmo que você seja líder técnico, tem mais de 10 anos de experiência, não adianta você querer ser líder lá fora, entende? Porque já é difícil você ser só um desenvolvedor. Porque, meu, cara, assim, ó, retrospectiva daily, falar com o coordenador, perguntar coisas,
isso já vai consumir a tua alma, cara. Porque assim, ó, se a gente já tem problemas no Brasil de comunicação, que às vezes os requisitos não são claros, lá fora tu vai ter que rebolar muito mais, cara. Então, por isso que eu bato na tecla de comunicação mesmo, tá? Excelente, Gui. Muito bom aí, ó, anotada essas dicas, comunicação, elevator pitch e downgrade de carreira. Cara, 3 dicas de ouro, anotem, porque com certeza vai fazer diferença na hora de você galgar a sua vaga no exterior. Cara, muito rica a nossa conversa, Gui. Eu te agradeço muito a sua presença mais uma vez aqui no Jornada Cast. Cara, muito obrigado. Como que a gente te acha nas redes sociais aqui? Bom, a galera já sabe, mas como que a gente te acha aí nas redes, Gui? Tanto o Insta como o LinkedIn @GMuriloRosa. Perfeito aí, ó. Sigam o Gui, @GMuriloRosa nas redes sociais para saber mais sobre a carreira dele. Se quiser mandar mensagem, né, Gui? Pode mandar lá? Pode mandar lá. Perfeito. Gui, muito obrigado pela sua participação no Jornada Cast. Obrigado ao pessoal que nos acompanhou aqui ó, nessa jornada internacional aqui na carreira do Gui. A gente se vê no próximo episódio do Jornada Cast.